Na tarde desta quarta-feira, o governo federal lançou o Plano Safra 24-25, com 400 bilhões 590 milhões de reais em crédito para médios e grandes produtores rurais. O valor representa um aumento de 10% em relação à safra anterior. O plano inclui ainda 108 bilhões de reais em letras de crédito do agronegócio, totalizando mais de 508 bilhões. Vamos então aos valores divulgados? Do volume de recursos disponibilizados para a safra 24-25, 293,29 bilhões de reais vão ser destinados a custeio e comercialização, alta de 8% em relação ao ano passado, quando foram oferecidos 272,12 bilhões de reais. Para investimentos, o valor anunciado passou de 92,1 bilhões de reais em 23-24 para 107,3 bilhões na temporada 24-25, um crescimento de 16,5%. Considerando os valores com taxas controladas, vão ser disponibilizados 189,09 bilhões de reais, recursos que vão ser direcionados para o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e demais produtores e cooperativas. Já os recursos destinados a taxas livres são de 211,5 bilhões de reais. As taxas de juros para custeio e comercialização são de 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAMP. Para investimentos, os juros variam entre 7% e 12% ao ano, de acordo com cada programa. E por meio de nota nas redes sociais, a Frente Parlamentar da Agropecuária reconheceu o esforço feito pelo governo federal em aumentar o montante da agricultura familiar para a safra 24-25 e ressaltou a importância do corte das taxas de juros em algumas linhas de crédito. A entidade alertou, no entanto, para o risco de endividamento do setor agropecuário, já que o Plano Safra anunciado não traz novidades em recursos e não atendeu ao pedido dos produtores rurais para juros menores. Nós vamos então até Brasília, onde está o jornalista Marcelo Dias. Marcelo, boa tarde para você. Como é que as principais entidades do agro, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, receberam o anúncio do novo Plano Safra que a gente ficou aqui divulgando ontem? Bem-vindo. Olá, boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste no Mercado e Companhia. Olha, igual a Frente Parlamentar da Agropecuária, Priscila. Ontem, assim que terminou o anúncio do Plano Safra Empresarial, logo em seguida o Bruno Luque, que é o diretor executivo da SNA, já participou de uma coletiva de imprensa para falar sobre os números. E a insatisfação, Priscila, foi total. O que ele disse é o seguinte, que mais uma vez elogiou o esforço aí por parte do governo federal, mas a questão dos juros ainda é uma grande preocupação por parte das instituições. E pela CNA não é diferente, uma vez que eles tinham sugerido aí um número bem maior do que foi colocado aí pelo Plano Safra. Vamos ver o que ele disse sobre esse assunto. Vale a gente ressaltar o trabalho do ministro Caro Fávaro e da toda a equipe do Ministério da Agricultura em buscar um plano melhor. Infelizmente, os números que saíram não atendem o setor, ficaram aquém daquilo que nós imaginávamos. A CNA principalmente pediu 570 bilhões, isso seria 31% maior que o plano anterior, somando as duas, a agricultura empresarial como a agricultura familiar, o que nós tivemos foi 9% de aumento. Ainda não sabemos o que vai sair de recursos equalizáveis, que é realmente o que interessa. Tivemos uma notícia boa, razoavelmente boa, do volume de recursos de equalização saindo de 13 para 16, que pesa nós solicitamos 21%. Então isso, de certa forma, é um ponto positivo, mas precisamos ver realmente o que vai ser de recurso equalizável. Porque, na verdade, mesmo que o custo de produção caiu, o produtor está descapitalizado. A margem que nós temos contabilizado de queda nessa última safra foi mais de 30%. Então é uma redução drástica na sua rentabilidade e com isso ele não tem capital próprio e tem dificuldade no mercado privado buscar esse crédito. Então o Plano Safra seria muito importante ele vir com um volume de recurso maior para garantir que o produtor possa seguir produzindo com o mesmo pacote tecnológico. Essa é a grande preocupação, né, Priscila? Como que o produtor rural vai ter acesso a esses créditos, a esses recursos, pelos bancos privados principalmente. Ou seja, esses produtores também que estão com problemas de endividamento, qual é a ponte que eles terão aí para pelo menos ter acesso a esses recursos aí e para diminuir os custos de produção? Sobre esse assunto, Priscila, eu levei, logo após que terminou o Plano Safra,
eu conversei com exclusividade aí com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Logo depois de ter acompanhado a coletiva de imprensa, eu chamei ele lá no canto e fui levar essa questão das entidades, das principais preocupações que as federações de agricultura têm, da CNA e da própria FPA, com relação a todo o montante dos recursos que foram colocados aí pelo governo. E questionei o próprio ministro sobre essas preocupações das entidades. Vamos ver o que ele me respondeu. Eu vejo com bons olhos os estudos, as manifestações da Frente Parlamentar da Agropecuária, de alternativas para incrementar mais recursos para o seguro rural, é desejo de todos nós. Nós queremos, então, numa LDO que vai ser aprovada agora para ser executada ano que vem, ampliar os recursos do seguro rural e tenho certeza que as medidas parlamentares para isso contarão com o apoio do governo federal. A CNA também destaca que os números que foram apresentados por eles não corresponderam às expectativas. Diante dos números que eles colocaram lá, o que o senhor fala sobre isso? Olha, o ano passado, ou eles erraram o ano passado, ou erraram esse ano, ou erraram nos dois. O ano passado eles pediram 403 bilhões de reais, o nosso plano do safra foi de 435. Esse ano eles pediram acho 500 e poucos bilhões, 570 bilhões. Nós anunciamos só na agricultura empresarial 405,9 bilhões de reais, o que é 40% maior dos últimos 2 anos e o custo de produção, tecnicamente eu estou dizendo, caiu 23%. Este plano safra será 63% mais eficiente no aspecto que o produtor vai acessar mais recursos, porque está custando menos para comprar os insumos e tem mais recursos disponíveis. E é legítimo que a entidade sempre queira mais, eu também fui representante de entidade de classe e sempre queria mais. Bom, está aí a resposta do ministro com relação a esses questionamentos das instituições voltadas para o agronegócio. Parece que a matemática, Priscila, dos números aí das instituições não bateram com a mesma aí do Ministério da Agricultura e do governo federal. Vamos ver daqui para frente como é que ficam essas questões e a gente continua acompanhando com você em São Paulo. Tá certo. Obrigada, viu, Marcelo? Uma boa tarde para você.